Pai do Senhor. Vamos ler Lucas 18. Perguntando-lhe o servo, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Amém. Tá bom. Mas veja só como falar, eu vi isso, né? Mas passar um camelo no fundo de uma agulha, diziam que era um tipo de um gol de futebol, né? Umas traves. Porque camelo passar por fundo de agulha realmente é muito milagroso. Eu não vi nenhum, nunca vi falar. Alguém já ouviu falar? Não. Então, você vê que Jesus usou aí uma metáfora da dificuldade. Um camelo passar no fundo de uma agulha. Mas dizia que era uma trave. Então, quer dizer que a trave, o camelo conseguia, sim. Era difícil, mas era um ângulo, assim, mais ou menos. São ideias. Mas eu acredito que foi para mostrar uma metáfora da dificuldade. Muito bem. Pai, graças te damos por esta manhã, pela tua misericórdia que dura para sempre, pelo povo reunido em teu nome, pelo teu amor, teu perdão, a tua bondade, que é para sempre. Amém. Amém. Irmãos, essa semana e outras vezes, eu sempre, às vezes, conversando com amigos, ou etc., né? Cliente, amigo, cliente, amigo e tal. E eu estava meditando sobre essa questão da que a pessoa fica querendo buscar uma completude daquele vazio que existe no ser humano, né? E então a pessoa me deu a chance de fazer um evangelismo diferente, né? Ela disse, as pessoas às vezes querem muita coisa, olha uma terra bonita, quer ficar para si, quer comprar, né? E às vezes a pessoa olha um carro bonito, já não quer o dele, quer aquele outro carro. Olha, às vezes o sol, a lua, a terra, o horizonte, o mar, dá vontade de abraçar, a pessoa precisa, quer possuir aquilo, quer ter aquilo para si. E disse, se a natureza quiser, aí você vê como a pessoa fica ligado, às vezes, à natureza, às vezes ama o meio ambiente, e parece que o meio ambiente vira uma religião. Às vezes você admira, então, o horizonte, o pôr do sol, a aurora. Você admira. Mas tem um poeta, John Keats, do século XVIII, 1821 a 1897, ele morreu muito jovem, um poeta inglês. Então ele dizia o seguinte, que as pessoas observam isso, às vezes até quase que adora isso, venera, contempla, mas a natureza nunca o convida para dançar. E quando você desvia os olhos para outro lugar, você viaja para o seu eu habitual. Não é verdade? Você vira os olhos para um lugar, tudo aquilo que você viu e contemplou, e que você quis ter um tipo de comunhão, foi embora. Não convidou você para dançar. Com Deus é diferente, digamos que Ele convida você para dançar. Então, esse vazio estava no coração daquele rapaz. Você imagina que ele era uma pessoa religiosa, evidente, não é? Os rapazes, você vê ali na versão da Esther, um mancebo notável, não é? Um mancebo de qualidade. Quem traduziu, quem adora. Era um rapaz aí, depois no texto diz que ele tinha muitas propriedades. Essa era a qualidade. Você percebe que o tradutor e as versões
dando qualidade, né, à pessoa que tem riqueza. Lucas diz que um arqué era um tipo de um mandatário, era um líder, arqué, que era um dos principais. Lucas fala que veio a ele um dos principais, um tipo Nicodemos. Mas em Mateus diz que é 3 letras gregas, se aproximou de Jesus. Depois se deduz que é um jovem, depois se deduz que é um jovem rico, depois se deduz que é um mancebo de qualidade. Interessante, não é? Esse rapaz, ele, com toda certeza, ele tinha a religião judaica, uma boa religião, a melhor religião da época. Entre as religiões, a melhor. Então, C.S. Lewis diz que o judeu é melhor do que o pagão. O cristão, melhor do que o judeu. E o adorador moderno, religioso moderno, menor do que qualquer um dos 3. Veja só, menor do que qualquer um dos 3, do que judeu, do que pagão, do que cristão. Esse rapaz, pode ser que realmente, chamado esse mancebo de qualidade, pode pôr essa qualidade entre aspas, né? Porque faltou uma qualidade muito importante nele. Uma qualidade necessária. Esse mancebo, ele devia estar muito ligado à religião. Digamos que ele contemplava o judaísmo. Ele entrava na sinagoga, contemplava a Torá, porque não tinha arca. E contemplava talvez o sol, devido ao salmo que canta. Mas quando ele virava os olhos para outro lugar, viajava para o seu eu habitual, que nem diz o John Keats, poeta, citado por C.S. Lewis. O que é o eu habitual? Era aquele cotidiano do vazio profundo, com toda a religião judaica. E com todo o vazio que está no coração das pessoas que coloca a sua alma nos bens materiais, ou mesmo na natureza. Vejo o homem como árvores, parece que aponta para esse tempo em que o ambiente, a natureza, o ambiente, não sei o quê, o verde. Tem gente aí que fala o verde, e explora petróleo no mar. Para quê? Devia parar já com a exploração do petróleo. Já, hoje, acabou. Tudo elétrico, mas sem carvão, né? Então você percebe que ele estava fixo na religião, estava contemplando a religião, era um religioso, porque ele correu e ajoelhou-se. Mas o vazio estava muito forte no coração dele. Ele sempre viajava rapidamente para o seu eu habitual. O fim da história é uma viagem rápida para o eu habitual. Esse é um risco que nós corremos no mundo, né? De viajar rapidamente para o eu habitual. E tudo aquilo que nós achávamos que era de qualidade, não era. Não preencheu. A religião não preenche se ela não for cristocêntrica. Essa é a primeira coisa que nós temos que pensar, é como é que é essa religião, e como é que é essa adoração. E se nós não costumamos, eventualmente, fazer essa viagem, e esquecer tudo na hora que põe o pé ali na porta, para fora, saiu para fora ali, viaja para o eu habitual. Eu fui pastor muito tempo numa fazenda, assim, muito tempo sim, fazenda das posses, né? Bom tempo.
Era legal, você ia de Fusca lá, chegava lá, e as pessoas mexendo com gado, tudo aquilo, né? E a gente chegava, tudo era bonito, aquela contemplação da natureza. Fazenda das Posses. E aí, você fica olhando a natureza, aquela beleza. Mas quando você sai de lá, aquilo ficava, parece que se apagava. Esse jovem, ele estava na sua fazenda, ele com certeza enchia os olhos com tudo aquilo que tinha na fazenda. Eu viajei para Guarda-Mó com o nosso evangelista. Não enche os olhos? E que você se lembra, rapidamente, do céu, aquele galo que cantava lá, né, em inglês. Um galo cantava 8 horas, 10 horas, meio-dia, o dia todo o galo despertando o dia. Mas você lembra. Mas você não vive aquilo de novo. A gente sai dali, o eu habitual domina. Esse jovem, ele, quando saiu da fazenda dele, quando ele saía, ele percebia o vazio, percebia que aquilo era insistente na vida dele. Mesmo que ele comprasse mais outra fazenda, depois comprasse mais outra fazenda. E a Bíblia diz que pessoas que compram casa sobre casa, fazenda sobre fazenda, vai, compra toda a cidade. E diz assim, está faltando uma coisa. Não é? Você quer um anel de brilhante, a hora que você ganha, está faltando uma coisa. Está sempre faltando. O jovem, ele estava sentindo a falta de alguma coisa. E Jesus disse que Jesus o encarou, o amou, quer dizer, Jesus encarou cara a cara. E disse, olha, te falta uma coisa. Como é que nós temos que vigiar? Não é? Vigiar e orar. É uma coisa assim. E outra coisa, isso é o primeiro item, é que nós temos que estar consciente desse vazio e da necessidade de preencher o vazio. Só através da comunhão com Jesus Cristo. Senão não preenche, não. Religião pura e simples. Mesmo que seja a religião de Tiago, a verdadeira religião, visitar as viúvas, os órfãos, etc., só ela, sem Cristo, não preenche. Tiago está dizendo a partir de uma pessoa que já, digamos, nasceu de novo, conhece a Deus, conhece a Jesus, tem comunhão com Jesus. Senão fica incompleto, fica vazio. Segunda coisa que nós temos que pensar nesse contexto desse jovem, dessa pessoa não identificada, esse se apareceu, correu para conversar com Jesus, disse alguém. É que esse alguém, ele representa todos nós, estamos naquele jovem como este alguém, que corre em busca daquela coisa que significa a eternidade. O que ele disse? O que eu faço? O que eu posso fazer? Algumas versões dizem que bem eu posso fazer. Outras dizem o que eu faço? Ou que coisa boa eu posso fazer? Para ter a vida eterna. Porque essa é a angústia existencial do ser humano. O fim da existência. O fim da vida. Como nós conhecemos. Então, uma pessoa nessa expectativa, Simone de Beauvoir, que era uma depravação total, ela e o marido, né? Aquele Simone de Beauvoir e o outro lá, como era o marido dela, tal. Sartre. Era cheio de problema na vida. Mas ela tinha uns pensamentos interessantes. Ela dizia que, pensando na hora da morte, Simone de Beauvoir dizia assim, o que tem atrás da porta? Você sabe o que significa? A hora que morre, o que vem?
O que é que tem depois daquela porta? É essa angústia da existência, angústia chamada existencial, essa. Não é? Quando eu estudava inglês na CNA, então a professora perguntava, quem é que pensa na morte? Eu falei assim, eu. Todo dia, quem está vivo pensa aí. Mas não quer dizer que você fica fugindo da morte, mas pensa, quem está vivo, qual o problema? Então tem pessoas que dizem que não pensam, imagina, isso é muito pessimista. É nada, isso aí, não é a verdade? Não é a realidade? Então. Agora, a questão principal é a questão da Zoé Aionion, a vida eterna. Era problema do jovem. E é um jovem, né? Porque tem jovem que não pensa nisso, não é? Eles, sabe qual é a desculpa dos jovens? Eles falam assim, fulano morreu. Quantos anos tinha? Quantos anos tinha? 80. Estava velho. Aí, tá bom, pode morrer. Quando ele tem 80, eu falo assim, está muito perto. Não é? Não é com 90? Está vendo? Então, esse jovem tem um ponto importante na vida dele, que ele refletiu sobre a existência. Ele pensou assim, o que é que tem depois daquela porta? Que meu dinheiro não abriu, minhas fazendas não abriu, meus gados nada puderam fazer. Um mundo de gente que trabalha para mim também não puderam fazer. Todo o dinheiro que eu tenho não resolveu essa porta, que eu não sei o que tem atrás dessa porta. E Jesus vai me dizer, ou vai resolver. Será que eu já não abri a porta? Ele pensou. Ele achava que já tinha entrado. Porque disse, não, que é isso? Já foi com o discurso pronto, que é isso? Eu faço isso aí desde a minha mocidade. Quer dizer, ele não era tão jovenzinho, devia estar de 30 para cima. Já faço isso desde a minha mocidade. Mas ele estava confiando naquelas coisas que ele fazia. Ele confiava que aquilo ali garantia para ele alguma coisa. Mas o coração estava muito apegado àquelas coisas. Estava cheio, dominado. E Jesus estava vendo aquilo. A preocupação dele era a vida eterna. Então, partindo disso, né, que ele estava ali querendo resolver a questão dele. Ele foi para resolver o problema dele. E Jesus disse assim, por que me chamas bom? Você não fica intrigado com isso, com essa pergunta? Parece que essa questão do ágatos, do ágate, é sim, o ágate, didáskale ágate, bom mestre, é um adjetivo. Então, é bom, a qualidade de bom, só Deus é em essência. Não existe ninguém bom. Jesus é. Mas havia um problema teológico na cabeça daquele jovem. Sabe qual que era? É que ele achava que também era bom. Porque ele era um arqué, possivelmente podia ser um tipo de Nicodemos, um mestre também. Uma pessoa, um judeu rico daquele tempo religioso, era mestre na sinagoga, um arqué. Arqué é o Lucas que disse, né? Um arqué, é o Lucas. Um dos principais. Ele era conhecido na sinagoga como um principal. Podia ser um tipo Nicodemos. Ele era um arqué. E estava com tanta dúvida quanto Nicodemos, o outro arqué. Essa dúvida, a dúvida, duvido logo, penso logo existe, é verdade ali. É a dúvida que mostrava, dava o caminho aberto para ele investigar a sua alma,
se as coisas estavam de acordo, se aquela religião, enfim, o que estava acontecendo. E ele via a notícia que chegou uma pessoa revolucionando o judaísmo, que era Jesus. E ele queria conversar com Jesus para ver se esses postulados, esses princípios, esse conhecimento dele valia alguma coisa. E então foi lá perguntar para Jesus: bom mestre, porque ele também se achava bom, podia ser até que fosse um bom mestre, né? Mas bom, no sentido absoluto, só Deus. Então ele tinha que se aproximar de forma diferente, se aproximar de Jesus, reconhecendo a divindade do mestre de Jesus, que ele não reconheceu. E isso era grave. Jesus dizia: se vocês não creem que eu sou Egimai, a verbalização de Yahvé, eu sou, é dizer que é Deus. Se não creres que eu sou, o que é que vem depois? Você lê bastante o Novo Testamento, não é? O que é que disse Jesus? Se não creres que eu sou, o que é que vem depois? Vocês falam que tem gente que fala assim, que o bispo não lê muito o Antigo Testamento. Tem coisa lá que eu não aprovo mesmo, não. Agora, o que disse Jesus no Novo Testamento? Se não creres que eu sou, vocês não lembram? Não lembram, não. Se não creres que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Aquele jovem morreria nos pecados deles, porque não sabia, não reconhecia que Jesus era. Você viu? Porque disse: por que tu dizes que bom, só um que é Deus. Se eu sou bom, logo eu sou Deus. E você, por que você não crê que eu sou Deus? Ele não acreditou que Jesus era Deus. Ele acreditou que Jesus era um bom mestre. Isso não é suficiente. Ontem eu vi um vídeo que o Bispo Henrique colocou lá no zap do Episcopal. Um médico, presidente da Unimed, e está com uns problemas de saúde lá, né? E ele achando que dura pouco. As pessoas, às vezes, você vê alguém falar: está doente e vai durar pouco. Isso é diferente, irmão. A pessoa não está doente, morre. Está doente, não sei quanto tempo não morre. Ninguém sabe nada disso. Mas, de qualquer forma, ele estava dizendo. E mostrando a transitoriedade da vida. E o Bispo Henrique aqui de Ribeirão, né? Falou: vale a pena ver tudo. As pessoas sempre põem: vale a pena ver tudo. Como pôs no Episcopal, às vezes eu não olho não, mas como estava no site dos bispos, eu falei: vou ver tudo. E pus, fiquei vendo. Tá bom. Tá. Terminou, está incompleto. Aí um pastor da comunidade, que eu faço parte do zap da comunidade, vocês sabiam? Eu estou lá também. Mas também é quase, muitos deles vieram da nossa igreja mesmo, então eles reconhecem, estou lá. Ele colocou, falou: está incompleto o testemunho. Eu coloquei também para os bispos: está incompleto. Ele falou de Deus, mas não falou de Jesus. Você já percebeu? Você percebeu? Mas você fica observando uma coisa. As pessoas como essas, poderosas, que nesse jovem aqui, diz um mancebo qualificado, outro poderoso, Lucas pôs Arqué, o outro pôs esse pôs assim, um Zé ninguém, um Zé, sei lá, vai. Eles, poderoso. Você já viu que essas pessoas ricas, poderosas, falam de Deus, mas não falam o nome de Jesus? Gagueja, fica sufocado. Jesus não fala. Por que será, hein? Você já percebeu? Eles falam de tudo: Deus poderoso, e tudo, Deus é a minha força, e não sei o quê, e lá vai. Mas Jesus não fala. Por que você acha que não fala? A mesma dificuldade desse rapaz. Tem que falar mesmo sem vontade. Falar contra a vontade. Às vezes eu falo contra a vontade. Existe uma inibição cósmica de falar o nome de Jesus.
Por isso que Jesus disse, quem se me envergonhar de mim, eu me envergonharei dele no dia ou agora, ou seja como for. Não fala o nome de Jesus. Ele falou, está incompleto o testemunho. Aí o pastor falou, realmente, mas ele falou da transitoriedade da vida. Aí eu parei de falar, mas quem é que não sabe da transitoriedade da vida? A Covid mostrou isso, ninguém precisa dizer que a vida é curta. Está lá. Mas falar de Jesus é importante, ele não falou, não. Falou, fiquei assim, está incompleto. Esse jovem também falou, não é? Falou, Deus, né? Mas ele chegou, ficou ali meio parado, como quem disse. Né? Bom, ele não reconheceu que Jesus era Deus. Olha, mas se você não reconhecer que Jesus é Deus, olha, rapaz, você pode estar meio complicado, não vou dizer perdido, mas se você ler lá, se você não crê que eu sou, morrerei de vossos pecados, é sério. Você não pode acreditar que Jesus é um igual a nós. O jovem achou que era igualzinho a ele. Falou assim, bom mestre, nós temos um monte de bom mestre na sinagoga, mas bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O meu vazio está me incomodando. Isso é que era o pensamento dele. Se o nosso vazio não for suplantado com essa fé em Jesus, vai continuar vazio, mesmo falando em Deus. Vai continuar vazio. Deus não preenche vazio de ninguém, se não for através de Jesus. Porque ninguém vem ao Pai, senão por mim. Isso vale, irmão. Não adianta achar Deus. E daí? Até aqui a palavra Deus não tem muito sentido. Deus, o nome de Deus, qual que é o nome de Deus? Tem gente que briga por causa disso. Ninguém sabe. Talvez o mais perfeito, Yahvé, Yahu. Tem um tal Yahu, não tem? Que ele é de judeu. Então pode ser de judeu. Então, Deus, tá. Mas se você não tiver Jesus, não pode ter Deus. Se você não confessar Jesus, também não adianta confessar Deus. Deus pode ser o Deus dos filósofos. Esse jovem podia ser um filósofo, podia ser um modernista, podia ser um comerciante, podia ser um judeu próspero, podia ser um sábio, podia ser um tolo, podia ser quem fosse. Mas se ele não confessar Jesus, está perdendo o tempo dele. Porque ele olha tudo e logo viaja para o seu eu habitual. Fica zero de novo. Mas se você crê em Jesus, você tem um sentimento de permanência, porque o Espírito Santo dá essa permanência. E outra coisa, as pessoas que não falam de Jesus, muito menos no Espírito Santo. Não fala, tem dificuldade. Deus fala, Deus fala. Porque Deus pode ser o Deus de Sócrates, o de Aristóteles, o primeiro motor, não é? Até os nossos índios aqui eram mais evoluídos do que Aristóteles, falava Tupã, Tupana, Deus da tempestade, Deus supremo, Tupã, Deus supremo. Aristóteles, primeiro motor. Quem é que é mais evoluído? O índio brasileiro. Claro, Aristóteles escreveu 200 e tantos livros. O índio Tupã não escreveu nenhum, mas Tupã era supremo poder, suprema divindade. Deus do trovão. Mas Davi também falava meio assim, Deus do trovão, né? Deus da tempestade e tal. Tinha medo, né? Mas Davi estava no seu tempo. Jesus vem para corrigir o judaísmo, para endireitar aquelas veredas, endireitar o caminho, porque ele é o caminho. E isso mostra como é que nós consertamos esse nosso caminho, nossa vida diária. Por isso que Jesus ensinou o Pai Nosso. Jesus veio trazer desvendar a nossa vida perante nós mesmos e o mundo. O Pai Nosso é a oração diária, perdoa o nosso pecado todo dia. Você pode pedir, porque você vai ter mesmo. Diferente do judaísmo, né?
que certamente batia no peito, não sou igual a esse fariseu aqui. Ó. Essa oração aí, Jesus ensinou outra. Todo dia, perdoa o nosso pecado assim como nós perdoamos nossos devedores. E se não perdoar os devedores, você não é perdoado não. Sabia? Jesus, ó, Deus não mudou nisso. Porque fala, mas temos que perdoar, mas e aí? E se não der para perdoar? Ó, Deus te perdoa o indesculpável. Você tem que perdoar o indesculpável também. Se não, você não é perdoado. E não tem jeito. Pode fazer o sacrifício que quiser, matar 1000 boi, um ribeiro de azeite, que diz o judeu, né? Que daria pelo pecado da minha alma? Um ribeiro de azeite, não é uma garrafinha de azeite, não, um ribeiro, um rio de azeite. 1000 cabeças de gato. E a Bíblia diz, não adianta. Jesus, se você não perdoar os seus devedores, e o devedor indesculpável, que não merece perdão, igual você, igual eu. Se você não perdoar os seus devedores, você não é perdoado. E tem um detalhe lá, não muda não, está escrito lá. Ó, não foi, ninguém apagou aquilo lá. Não veio nenhum outro profeta dizendo, ó, aquele lá está suprimido. Não, está valendo. A disposição do perdão tem que ser permanente. Pois então, esse rapaz, podia ser que talvez ele tivesse dificuldade de perdoar também. Esse anseio fundamental só é coberto com Jesus Cristo. Não é com Deus, não. Com Deus você não consegue. Ai, meu Deus, vai falar o tempo todo. Sabe por quê? Talvez seja difícil falar o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus se fez homem. Aí a pessoa diz, maldito aquele que confia no homem, né? Não é mesmo? E aí? O diabo fala assim, tá vendo? Você viu que está escrito na Bíblia, diz o diabo, né? Maldito aquele que confia no homem. Quem é Jesus? Homem. Então, não vou confiar nele, ele é homem. Não pode ser assim que os poderosos imaginam? Um mancebo qualificado, não é? Ele pode pensar assim, maldito aquele que confia no homem. Jesus é homem. Logo, filósofo. O que é que diz os filósofos? Usa esse logo. É o silogismo. Maldito aquele que confia no homem. Premissa primeira. Segunda premissa, Jesus é homem. Logo, maldito que confia em Jesus, ou não merece confiança, porque é homem. Daí que as pessoas têm uma resistência de falar o nome de Jesus. Você tem que falar para quebrar o medo, para quebrar a cara do diabo também. Às vezes eu na fila, quando você vai distribuir folheto, aí um dia um homem falou assim, eu creio nele, né? Falei, Jesus. Às vezes até a pessoa usa o pronome, eu creio nele. Teve um porteiro do meu prédio, eu estava lá com essa torre de chinês aí, então você estava andando assim, né? Então a pessoa disse, está morrendo. Mas eu não estava sentindo que está morrendo, só estava ruim para andar, preguiça para todo lado. Então, ele entra assim, eu estou lá, né? Eu acho que eu estava fazendo uma inalação, porque eu gosto também, não estava sentindo falta de ar nenhuma, não, mas é gostoso fazer aquilo lá. O médico falou, eu fazia, eu achava bom. De vez em quando até faço. Põe umas gotinhas, tão bom, você fica... Ele entrou, olhou para mim, como disse, esse camarada vai morrer, né? Vó, você lembra? Lá não estava ali, chegou assim, aquele lá em cima cuida de tudo. Eu falei, aquele lá em cima, rapaz? Aquele lá em cima? Por que não fala Jesus? Porque é homem. Aquele lá em cima. Eu não tenho aquele lá em cima, não. Não tem nada disso, é Jesus e pronto. Se não der certo, morre, mas morre uma vez só. Uma vez eu estava muito ruim, né? Aí a Daniela falou para o Tiago, despede aí do teu avô. Eu falei, despede. Não esquenta não, quem morre, morre uma vez só. Então, tem que ter... Você não fica morrendo a vida inteira.
Você morreu, só morre uma vez. Então, aí ele falou assim, aquele lá em cima, por quê? É igual o jovem rico. Às vezes o camarada é pobre, mas fala aquele lá em cima. Eu não gosto de ouvir isso, aquele lá em cima. Porque me dá a impressão que a pessoa tem medo de falar o nome de Jesus, tem vergonha de falar o nome de Jesus. Vergonha, porque isso parece coisa de mulher, que nem diz aquele falso profeta lá, né, do tempo de origem, que falava assim, essa igreja aí de vocês só tem mulher, velhinho e criança, ignorante. Que ele então fez a apologia, a origem, né? Defendeu os cristãos no ano 300. Jesus era o quê, então? Um Deus das mulheres, das crianças, dos velhinhos, dos inúteis, dos não sei o quê, dos incultos e tal. Por isso que até hoje o nome de Jesus tem essa resistência. É uma resistência cósmica, viu? É na alma. Você tem isso como uma tentação de não falar o nome de Jesus. Por isso que as pessoas, ela era aquele lá de cima. Tem um rapaz um amigo que é sócio da empresa, ele é sócio minoritário, ele sempre pensa que está sendo deixado para trás, né? Aí ele fala, de vez em quando ele fala assim, aquele lá em cima, falando, tá, nessa história aí é você que tem que tomar atitude. Vai ver se você tem ou não tem. Aquele lá em cima. Eu acho isso mesquinho. Bom, nenhum crente vem falar desse jeito para mim, mas ele não é incrédulo, esse meu amigo que é lá da Gurita, do prédio. Ele não é incrédulo. Aceita bem folheto, conhece todos os irmãos, conhece o nome dos irmãos, tudo. Mas Jesus, é meio sem graça, né? É meio pobre. Não, Deus. Pessoal, Deus do trovão, né? Deus da tempestade. Ah, isso é legal, né? Deus das tempestades. Aí a pessoa acha que tem poder. Não, mas Jesus que acalmou a tempestade. Ah, muita resistência ao nome de Jesus, pode ter certeza, viu? Pode ter certeza. E às vezes na sua alma, na minha alma, você tem que aprender a romper com isso. E a única coisa de você romper, que você está mesmo entregando folheto, é chegar e já falar, ó, às vezes eu cheguei para um, ele falou assim, ó, muito obrigado. Eu falei, eu não sou bonzinho não. Foi Jesus que mandou te dar. Eu fico olhando para a cara do cidadão, ver o que ele fala, né? Porque às vezes Deus usa eles, eu fico vendo, ver se Deus usa isso aí para falar alguma coisa. Eu falei, mas é Jesus que mandou te dar. Foi eu não, porque eu não sou bonzinho não. Aí ele fica olhando para mim assim, e tem uns que falam, Deus te abençoe, mas é difícil falar o nome de Jesus, é coisa muito rara. Mesmo morador de rua, quem está assim, falar o nome de Jesus, é difícil. Dá um nó na língua, a pessoa não consegue. Fica atrapalhado. Mas fala Deus. Os nossos índios falavam também, Tupã, Deus. E daí? Sem Jesus não resolve. Aí você fala, e se você morrer assim? Aí não é problema nosso, é problema de Deus. Você não tem que pensar assim. Bem, então, a natureza não nos convida a dançar. C.S. Lewis diz que a religião, a igreja, a vida cristã se resume mais ou menos nisso, não é? Oração, sacramento, arrependimento e adoração. Sem isso, essa história de Deus, mas culto não. Deus poderoso, né? Tupena, Deus do trovão. Sem Cristo, sem trovão não, nem chuva. Deus, né? Deus dos exércitos. Sem arrependimento, adianta. Deus, Supena, Tupã, sem adoração, também não adianta. E a adoração, que implica em Jesus, é o terceiro item.
Então, oração, sacramento, arrependimento e adoração. Não existe você ser cristão sem o sacramento. Não tem a pessoa ser cristão sem oração. Nem cristão sem arrependimento. Cristão sem adoração. Não existe. Aonde? Pode falar o nome de Deus. A gente vê como é difícil a pessoa falar o nome de Jesus. O Constantino mesmo, né? Tem uns que eram arianos, né? Aqueles imperadores. Por que eles eram arianos? Sabe por quê? Porque Ario dizia que Jesus não era Deus. Se tornou. Século 300. Testemunha, né? Antigo esse negócio de TJ, né? No ano 300. Ariano. Dizia assim, Jesus não é Deus. Ele se tornou. Os mormons também dizem que se tornou. E que todos nós vamos nos tornar. Tá? Então, dizia isso. Ário. Sabe por que Constantino achava essa doutrina uma beleza? Porque ele se achava Deus também. Por isso que ele ficava assim, ora acreditava que Jesus era Deus, Filho de Deus, outra hora foi adotado e que ele também, tão bonito, tão aqui, né, jovem, rico, qualificado, né? Eu acho que eu também sou Deus. Não é? Constantino. Dizem que ele foi batizado na morte, ninguém sabe se foi pelo pastor ariano ou um pastor, que você sabe. Mas conta a história lá. De qualquer forma, era, né? Foi bom, né? Parece que foi. Mas matou os parentes para não se tornar rei. É esquisito. Eu tenho muita reserva com essas pessoas que mandam matar em nome de Deus. Não tenho muita... Não aprecio muito, não. Talvez nem um pouquinho. Um pouquinhozinho assim, mas muito pouco, que não deu nem importância. Essa guerra de 100 anos, os protestantes, católicos, né? Esquisita demais. Muito estranho. E se falava pouco de Jesus. 200 e tantas páginas. Deus, Deus, Deus. Parecia um índio tupi-guarani escrevendo os comentários teológicos, né? Deus, Deus, Tupã, Tupana, Tupã, Tupana, Tupana, Tupana. Mas Jesus, não. Qual a diferença deles, desse jovem? Esse jovem aqui falava, conhecia Deus, Jeová Sabaó, Jeová tal, não é? Quando chegou na hora de Jeová Jesus, ele se engasgou. Bom mestre. Bom mestre era um adjetivo genérico para tudo quanto era mestre de Israel. Então Jesus disse, por que você me chama bom e não reconhece a minha divindade? Evidentemente que ficava difícil para Jesus, como ser humano e respeitoso que ele era, respeitava a liberdade humana, chegar para o rapaz e falar assim, toma jeito, você não está vendo que eu sou Deus? Ele não falaria isso nunca. Nunca falaria. Não, morreria no pecado o cidadão que não quisesse. Não ia falar mesmo. Você não vê Jesus falando assim. Jesus ficava quieto. Era o livre-arbítrio. Jesus não predestinava ninguém. Você vai dizer porque você é predestinado. Você é predestinado. Você vai dizer. Aí o cidadão chegava, aqueles jovens seriam predestinados, já dizia, Jesus, Filho de Deus. Predestinado, né? Mas não tinha isso, não. Ele era livre. Por que tu me chamas bom e não reconhece a divindade? Não é mesmo? Se você olhar o Evangelho de Marcos, ele já começa o Evangelho de Jesus Cristo, né? Evangelho, o Iesu, Cristo, o Iô, Teo. Toda essa terminação com ômega Y, que dá ou, é de pertencer, de propriedade. Evangelho Iesu, de Jesus. O Iô, Teo, filho, o Iô, filho de, o Iô, Teo, de Deus. Marcos já começa
direto no ponto, direto ao ponto, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Duas linhas. Mateus faz 20, dizendo de onde veio, filho de Davi. Marcos só direto. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ponto final. Filho de Deus. Por que então eles não entenderam isso? Porque era difícil, irmão. Filho de Deus. Até hoje é difícil. Conversa com a pessoa, fica sondando quando ele falar de Deus, de Deus. Por isso que eles introduziram Maria, sabe por quê? Porque é fácil. O que eles falavam? Deus é Deus do trovão, Tupã, Tupana. Jeová Sabaó, uma espada na mão e tal. E corta pescoço. Na reforma lá, os reformadores. Corta pescoço. Não é? Eles tinham medo. Por isso que eles fala de Jesus. Fala de Deus. Jeová dos exércitos. Deus dos exércitos. Bom, eu reconheço que historicamente naquele período, quem fosse brigar com os judeus também é doido, né? Eles tinham que se defender. Mas hoje, sua vida, sua teologia pessoal, não é Jeová Sabaó, é Jesus Cristo Senhor. Completa tudo. Até mesmo se você tiver inimigo, que inimigo você não tem. Você ora por ele e Deus... Por isso que chama que Deus está no controle, só quando você ora pelos inimigos. Senão, Deus não está no controle, não. É você que está. E vai dar ruim isso aí. Jesus era tudo que estava ali para aquele rapaz. Tudo. Vamos cantar um hino aí. Cadê a irmã? Cheia
cantar de olhos fechados. Eu acho essa música emocionante. É muito simples e muito profunda, não é? Que coisa linda. Vamos cantar de novo. Em alturas, em profundidade, nos separará do amor de Deus. Tua fidelidade é infinita, tão cheia de graça e misericórdia. Em alturas, em profundidade, nos separará do amor de Deus. Tua fidelidade é infinita, cheia de graça e misericórdia. Agora feche os olhos, vamos orar. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom para mim. Oh, como eu Ah, amo. como eu amo. Oh, como eu amo. Oh, como eu amo. Oh, como eu amo. É tão bom pra mim. Ele me salvou. Ele me salvou. Ele me salvou. Ele me salvou. É tão bom pra mim. Deus é. É tão bom. Nós vamos cantar no retiro. Deus é tão bom. Hein? Você quer cantar mais uma vez? Deus é tão Vamos ouvir a igreja, né? É tão bom para mim. Deus é tão bom. Aleluia. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom para mim. Aleluia. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e com todo o povo de Deus. Amém.